Peru te dá la bienvenida. Um país de 33 milhões de habitantes que faz questão de ficar bem pertinho do litoral. Lima, a capital do Peru, está situada na costa do Oceano Pacífico. Originalmente, era ali que vivia a civilização Inca. Por isso, sítios arqueológicos podem ser vistos, preservados, lado a lado com uma vila de casas, por exemplo. Fundada em 1535 pelo espanhol Francisco Pizarro, a cidade de Lima começou a se expandir pelas redondezas da Praça de Armas. O ponto zero do atual centro histórico é uma joia da arquitetura colonial. Mas hoje, Lima é uma cidade moderna, com direito a um eficiente metrô de superfície, um trânsito bastante caótico e com um rápido sistema de BRT que eles chamam de metropolitano, para atender os mais de 10 milhões de habitantes. Afinal, quase um terço da população peruana vive mesmo na capital do país. E se os antigos colonizadores ergueram catedrais e palácios em Lima, o Peru do século XX construiu outros tipos de templos. Uma biblioteca grandiosa para que algum dia algum pesquisador venha buscar notícias do passado. Cheguei à Biblioteca Nacional do Peru, como vocês estão vendo aqui atrás, e aqui a gente tem a oportunidade de pesquisar jornais antigos da época em que o Bangu veio jogar em Lima. Com sorte, a gente vai achar todos os jornais dessa época, achar os detalhes das partidas e, com mais sorte ainda, a gente pode achar até fotografias. E também construíram um templo para reverenciar os deuses do futebol, tal qual Roberto Castilho e Zizinho, por que não? O Estádio Nacional de Lima foi inaugurado em 1952 com capacidade para 60 mil espectadores, mas já sofreu, é claro, várias reformas e remodelações, tal como o nosso Maracanã. A última delas em 2011, que deu ao estádio o formato atual. Mas a história desse gigantesco estádio está longe de ser águas passadas. Para quem entra aqui pela primeira vez, é impossível não se lembrar de alguns jogos memoráveis. Enfim, chegamos ao Estádio Nacional de Lima, totalmente reformado. Ele foi palco da final da Copa Libertadores da América 2019. Jogou um time carioca aqui contra o River Plate. E os cariocas acabaram ganhando o campeonato. Mas o que importa pra gente no Estádio Nacional de Lima é a história dele com o Bangu Atlético Clube. Entre 1954 e 1981, o Bangu jogou 13 vezes no Peru. Venceu 5 jogos, empatou 3 e perdeu 5. 10 dessas 13 partidas foram disputadas aqui, no Estádio Nacional de Lima. O estádio está totalmente remodelado, naqueles tempos em que o Bangu vinha constantemente ao Peru enfrentar os times locais. Em 1954, perdeu na estreia para o Alianza Lima por 5-2. Depois ganhou o Universitário por 4-1 e teve uma revanche contra o Alianza Lima e o Bangu voltou a perder por 2-1. Esse dia o Zizinho não jogou. Em 1957, teve um torneio quadrangular aqui em Lima. Bangu, Sporting Cristal, Universitário e Alianza Lima. O Bangu começou perdendo novamente para o Alianza Lima por 2-1. Ganhou do Universitário por 3-2, empatou com o Sporting Cristal em 4-4 e acabou sendo vice-campeão do torneio. O Alianza Lima foi o campeão. Depois disso, em 1964, houve um outro torneio quadrangular e, novamente, o Bangu foi vice-campeão. O time venceu na semifinal o Universitário do Peru por 1-0, enquanto que o Sport Boys fazia 3-1 no Áustria Viena. Então, os dois times se enfrentaram na final e o Bangu perdeu por 2-1 a taça. Chegou a fazer 1-0 com Paulo Borges, mas tomou a virada dos peruanos. Outra visita ao Estádio Nacional de Lima aconteceu em 1973. Bangu 0, Deportivo Municipal 0. Em 1977, a excursão começou pelo interior do Peru.
Em Ica, o Bangu venceu um time chamado José Carlos Mariátegui por 2-0. Em Trujillo, empatou com Alfonso Ugarte em 0-0. Mesmo assim, quando chegou à capital Lima para jogar no estádio Matute, no bairro La Victoria, de propriedade do Alianza Lima, ninguém colocava muita fé no Bangu. Basta dizer que o Alianza Lima era a base da seleção peruana que tinha se classificado para a Copa do Mundo de 1978 na Argentina e tinha o melhor jogador do país na época, o Teófilo Cubillas. Olha ele aí na foto, ao lado do nosso banguense Ernesto. Aliás, se o Bangu, nos anos 50, com Zizinhos, Osmo, Nível, Décio Esteves, tinha enfrentado 3 vezes o Alianza Lima e perdido as 3, será que seria a equipe do Luiz Alberto, do Luizão, do Jorge Nunes, do Ernesto, que venceria o melhor time peruano na época? Então, essa partida no feriado de 1º de novembro de 1977, dia de Todos os Santos, talvez fosse para o Alianza Lima só mais um amistoso. Para o Bangu, representava a última chance de vencer a mais tradicional equipe peruana de todos os tempos. 10.475 pessoas foram assistir ao amistoso internacional. O Bangu foi com Luiz Alberto, Serjão, Ademir Batista, Sérgio Cosme, Ernesto e Belisário, Hamilton, Heraldo, Jaime Bragança, Gilberto e Cláudio, como mostra a foto da época. Primeiro tempo, 0-0. O técnico Luiz Alberto Severino amarrou a equipe do Alianza. No segundo tempo, tirou o Jaime Bragança, que era um atacante do Bangu na época, e colocou o Luizão. O Luizão estava no banco e foi ele quem acabou com o jogo na segunda etapa. O Luizão fez 1-0, o Hamilton fez 2-0 e o próprio Luizão ampliou para 3-0. Só no finalzinho é que o juiz marcou um pênalti para o Alianza Lima e o Fred Ravelo cobrou, deslocou o Luiz Alberto. Placar final, Bangu 3, Alianza Lima 1. Foi a única vitória do Bangu sobre a equipe mais popular do Peru. Fora essa partida realizada na casa do Alianza Lima e esses jogos no interior peruano, todos os outros jogos que o Bangu fez no Peru foram no Estádio Nacional de Lima. E por fim, em 1981, o Bangu enfrentou a seleção peruana, que era comandada pelo técnico Tim e estava se preparando para as eliminatórias da Copa do Mundo da Espanha. O Bangu acabou perdendo por 2-1. Rubens Feijão fez o gol banguense de pênalti. Depois de 1981, nunca mais o Bangu atravessou as fronteiras e veio ao Peru. E eu termino esse vídeo com essa mensagem aqui: hagamos um Peru que nos dê gosto. Se eles podem fazer um país que lhes dê gosto, por que a gente não pode fazer um Bangu que nos dê gosto também? Se você gostou desse conteúdo, inscreva-se no canal, isso é muito importante. Aperte o sininho para receber notificações, dê joinha, compartilhe com algum amigo, escreva aí um comentário, eu prometo responder, e participe conosco. Saudações alvirrubras para todos nós!